Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e também com a paz de nosso Senhor. Você recebe, diga amém. Você que está conosco na internet, participando, você também receba essa saudação de graça e paz em nome de Jesus. Maravilha, né, irmãos? A gente vê quando você põe em ação a palavra de Deus vai funcionar na sua vida. A Bíblia diz que Deus é fiel. Ele é fiel a quem? Ou a quê? Deus é fiel à sua palavra. Ele não deixa cair por terra nenhuma das suas palavras. Daquilo que ele falou, não. Quando nós fazemos como ele ensinou, ou como ele ensina na sua palavra, e quando nós cremos como devemos crer naquilo que ele diz, e no poder que há no nome de Jesus, o milagre tem que acontecer. Amém? Abra sua Bíblia, então, no texto que nós estamos examinando, que daqui um pouquinho Deus vai fazer mais um milagre. Eu agora já dei de ter pigarro de noite também. Que negócio é esse? Sai pigarro, sai de mim. Em nome de Jesus. Marcos 11, verso 12, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que é o texto que nós estamos usando para ensinar ou falar, ministrar sobre o tema Jesus ensina sobre a fé. E eu quero ver se eu termino hoje esse ensino, que o pastor Anderson veio de férias, né, descansado, e ele está ansioso para ministrar a vocês também. Fico só eu aqui ministrando, ele já disse, eu também quero. Amém, que seja assim para a glória do Senhor. Marcos 11, verso 12, Jesus estava na sua última semana antes de ser preso e crucificado, e depois de entrar triunfalmente em Jerusalém, naquele domingo da última semana de vida física dele, diz o verso 12, no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, naturalmente Jesus e os discípulos, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando-se a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Verso 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Como é que pode ser lida essa palavra mesmo que Jesus falou aqui, tende fé em Deus? Tende a fé de Deus. Dá para traduzir das duas maneiras. Tende fé em Deus e tende a fé de Deus. Ou, mais amplificadamente, tende a mesma qualidade de fé que Deus tem. É a fé de Deus. Ok? Você já grifou, já colocou a notadinha aí do seu lado, e vamos continuar então a leitura. Jesus então, Pedro então, chama a atenção de Jesus, e Jesus dá essa resposta: tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus. E agora o verso 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Amém? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Que Deus possa nos abençoar nesta hora,
abrindo o nosso entendimento. Senhor Deus, abre o entendimento, a capacidade, Senhor, de crer. Ó Deus, nós somos seres espirituais e queremos aprender através do Teu Santo Espírito. É Ele que nos ensina todas as coisas. E por isso, Espírito de Deus, eu lhe peço, age nesta hora em todos os que me ouvem aqui e à distância, para que a fé de cada um seja acrescentada numa medida extraordinária para esse tempo do fim. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus, e repreendo toda e qualquer interferência maligna que queira tirar ou roubar esta palavra, distrair as pessoas para que não a entendam. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer espírito que gera incredulidade. Saiam dessas vidas agora, em nome de Jesus, e não retornem mais. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, antes do culto, o irmão me deu um papel pedindo uma oração por Maria Moreira de Lima, que já está há 5 meses acometida de uma anemia rara e encontra-se internada em Maringá. Vou repetir, ela está há 5 meses acometida de uma anemia rara e está internada em Maringá. Pelo jeito, ela não é ainda nascida de novo. Será que Deus pode curar esta mulher? Será que nós temos fé suficiente para ordenar uma cura aqui e à distância? Jesus falou com uma figueira, e o que ele falou aconteceu. Nós poderíamos falar com esta anemia rara e mandar que ela saia do corpo de Maria Moreira de Lima e que o seu corpo se fortaleça e readquira novamente a saúde? Mas por que o amém foi tão fraquinho? Ele tinha que ser amém. Vamos fazer isso? Vamos fazer? E depois esse irmão, o irmão Donizete, vai trazer o testemunho, ou vai trazê-la aqui para que ela dê o testemunho e o Senhor seja glorificado, né? Não somos nós. Então, para que isso não fique tudo centrado em mim, eu vou pedir a tua ajuda, que aí a tua fé também vai funcionar aqui. Nós lemos agora há pouco, a irmã Carmen leu, em Mateus capítulo 18, onde Jesus fez uma extraordinária promessa. Essa promessa, irmão, você nunca perca ela de vista. Eu, se fosse você, copiaria num papel, grudaria no seu espelho. Mateus 18. Eu não vou dizer o versículo para você ir depois lá procurar, né? E vai ler ali, você vai achar esses versículos. Jesus disse assim: ainda vos digo mais, se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, o que vai acontecer? E isto será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, reunidos para quê? Para pedir ali. Aí estou eu. Jesus nem disse, aí estarei. Ele disse, aí estou eu no meio deles. Para quê? Para apoiar esse pedido. Lembre-se que hoje Jesus está aqui para apoiar esse pedido e está à direita do Pai, conforme você já leu em Romanos, né? Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Então, nós vamos colocar em pé agora e vamos fazer o que nós temos aprendido, colocar a nossa fé em ação. Então, você não vai orar, por favor, não ore agora.
Porque se você orar e eu orar, nós podemos orar de um jeito e você orar do outro e não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, você concorda. Como Jesus ensinou, ele falou, se dois de vós na terra concordarem. Então você concorda dizendo amém. Eu concordo, amém, é assim mesmo, Senhor. É só isso. Com toda a tua fé, com todo o teu coração, libera essa palavra. Olha o que Jesus fez com aquele centurião. O centurião disse assim, dize uma palavra, Senhor, e o meu servo ficará curado. Jesus ficou maravilhado quando Jesus ia para a casa do homem fazer o milagre, e ele disse, não precisa, é só fala uma palavra daqui mesmo, que vai acontecer um milagre lá na vida do meu servo. E Jesus disse, olha, seja-te feito como você crê. É assim que vai ser. Amém? Nesse caso aqui, é para a glória de Deus. Para você entender que fé é crer que tudo que Deus diz na sua palavra é verdade e que Ele agirá segundo a sua palavra. Amém. Então vamos lá. Senhor Deus, nós estamos estudando sobre a fé, a Tua palavra, e eu fico maravilhado, Senhor, das respostas que já começamos aqui a compartilhar através desses magníficos testemunhos que glorificam o Teu nome. E aqui está, Senhor, um desafio de fé. Ó Deus, ministrar na vida de Maria Moreira de Lima, que já está há 5 meses acometida desta anemia rara, perniciosa, e que se encontra internada lá em Maringá. O Senhor conhece essa situação, porque o Senhor conhece essa mulher, Maria Moreira de Lima. E agora, Senhor, colocando em prática o que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus e com a concordância dos meus irmãos e irmãs, eu estou agora em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que está presente em todos os lugares, eu falo agora através do Espírito de Deus, em nome de Jesus, com esta anemia perniciosa, anemia rara, no corpo desta mulher, Maria Moreira de Lima, lá em Maringá. E eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, anemia, e te ordeno, sai deste corpo, agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sai, e nunca mais retorne no corpo desta mulher. Em nome de Jesus, eu ordeno também que este corpo, o corpo de Maria Moreira de Lima, se fortaleça no Senhor agora e na força do seu poder e produza tudo o que é necessário para o equilíbrio de saúde completa. Eu ministro nela pela fé e através do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, cura divina e saúde divina para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por poder sentar. O milagre já está feito na dimensão do Espírito Santo. Depois o testemunho virá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu tenho uma luta aqui, mas nós chegamos lá. Vamos continuar então ensinando sobre o que Jesus nos ensina, fala na Bíblia, mostra na Bíblia sobre a fé. Na última quinta, irmãos, nós falamos então sobre tudo começa com a fé, né? Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é muito importante que você entenda que a fé está presente na vida do cristão o tempo todo, a começar com a sua experiência de novo nascimento. Vimos também como é que a fé chega a nós, ou como é que ela vem, como é que ela nasce, como é que ela vem. Romanos, capítulo 10, verso 17, nós já ministramos também esse versículo detalhadamente, né, quando ali a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então,
A fé, ela vem pelo ouvir o que Deus diz na sua palavra. Por isso é tão importante você meditar na palavra do nosso Deus de dia e de noite. Para que você, como Josué fez, como Deus orientou a Josué a fazer, lá no 5º livro da Bíblia, né, quando Moisés tinha morrido, Josué o sucedeu, Deus aparece para ele e Deus fala com ele, e a Bíblia diz ali naquele relato, capítulo 1 de Josué, que o Senhor disse para ele: olha, meu servo Moisés morreu, agora é com você. E eu vou já dizendo para você, eu vou estar com você aonde você for. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar para você ou para os filhos de Israel possuírem. Ninguém vai poder resistir à tua presença todos os dias da sua vida. Você já pensou Deus falando uma palavra dessa para você? Mas Deus vai dar uma chave para Josué. Ele vai dizer: olha, mas preste atenção. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E ele só tinha 5 livros. O Pentateuco, a Torá, os primeiros 5 livros. E Deus foi muito cuidadoso e diz: olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: eu revelei isto para Moisés, ele escreveu, isso é precioso, Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Você já devia conhecer de cor, como eu conheço. Porque, irmãos, essa é uma revelação, é uma promessa. Não era só para Josué. Se fosse só para Josué, o Espírito Santo não teria retido esta revelação. O que está na palavra de Deus, conforme o Senhor já revelou naqueles 5 primeiros livros, lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 28, lá está escrito: as coisas não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. É nosso, é herança nossa. Amém? Deus quer que você seja bem-sucedido, como Josué o foi, todos os dias da sua vida. Então é importante que você edifique a tua fé na palavra de Deus, meditando nela, porque é assim que a fé vem e é assim que ela se fortalece. E nós estamos examinando, então, a fé que opera milagres, a fé que transporta as montanhas, aquilo que Jesus ensinou nesse texto que nós estamos aprendendo. Aprendemos também essa possível tradução, que para mim deveria ser a tradução que deveria constar na Bíblia, em vez de tende fé em Deus, tende a fé de Deus. A fé do tipo que Deus tem, que chama a existência coisas que não existem quando precisam existir. Nós sabemos que Deus opera desta maneira, Deus realiza os milagres dele desta maneira, e que este é o tipo de fé que Deus tem e que Jesus tinha. Agora, a grande notícia, e daqui nós continuamos, retomamos, a grande notícia, a grande boa nova, você já tem esse tipo de fé. Quando você nasce de novo, esse tipo de fé vem no pacote. Aonde está na Bíblia, pastor? Você devia conhecer, Romanos 12. Abra a tua Bíblia em Romanos 12. Lá no final do verso 3, o Espírito Santo vai usar o apóstolo Paulo, como usou para escrever a carta, a epístola aos Romanos, que é uma das mais profundas teologicamente da Bíblia. No capítulo 12, no verso 3, a parte final. Vou ler todo o verso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém,
mas que pense de si sobriamente, equilibradamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Grifa esta frase, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Oh, mas que bênção! Então eu já tenho uma medida da fé do tipo de Deus? Tem. Tem. Você nasceu de novo por causa dessa medida de fé que Deus te deu. Eu não estou ensinando, olha aqui para mim, eu não estou ensinando para você, para cada um de nós, que a fé é um princípio bíblico, espiritual, que tanto o justificado como o não justificado, o ímpio, ele pode exercitar fé, porque é um princípio. Foi por isso que Jesus diz lá em Marcos 11, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Qualquer é qualquer pessoa. Então preste atenção, nós nascemos já, e Deus nos capacita com esta fé. É por isso que quando ouvimos acerca do plano de salvação, o Espírito Santo vai ativar isso que está em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e levando-nos a entender a obra que Jesus fez e o porquê que nós precisamos de um Salvador e da salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Então, essa palavra começa a entrar em nós e a fé necessária para nascer de novo brota ou é liberada em nós. Essa medida da fé, porque é pela fé que nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, que acontece quando você ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Está compreendendo, irmão? Se você pegar um macaco, por mais esperto e inteligente que ele seja, e ensinar tudo isso que eu estou ensinando aqui, não vai adiantar nada. Porque macaco não tem espírito. Cavalo não tem espírito. Papagaio que fala, louro quer biscoito, louro também não tem espírito. Não adianta você querer, porque ele nunca vai nascer de novo. Não tem a medida da fé, Deus não deu para ele da centelha divina, daquilo que Deus é. Deus é espírito. Então, porque é por isso, irmão, que você, quando fala da palavra de Deus, para um dos mais empedernidos pecadores, aqueles que você jamais pensaria colocar no reino, aquela pessoa se converte. Não precisa ir muito longe, nós tivemos aqui muitos anos, trabalhando aqui 4 anos conosco, Paulo Canuto, pastor Paulo Canuto, hoje um homem extraordinário nas mãos de Deus. Aquele homem chefiou uma quadrilha de bandidos na Baixada Fluminense de mais de 40 homens. E um dia o Senhor falou com ele. E a palavra, e ele conhecia, a mãe dele era crente, ela intercedia, ele conhecia a palavra. A palavra um dia vai tocar nessa pessoa. Então eu quero dizer para você que todos nós nascemos com uma medida de fé necessária a que nós desabrochemos para o reino de Deus, nasçamos de novo, tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que você deve ter modéstia, você deve ter equilíbrio nas coisas que você faz e fala, né? Porque nós temos que andar conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, a boa nova para você é que você tem todo o potencial de operar em fé num nível mais elevado. Amém? Ok? Deu para você entender? Amém? Veja bem, irmãos, Jesus, ele fazia as coisas até de uma certa forma
normal. Para nós não é normal, né? Nós que somos muito racionais, queremos reduzir tudo ao nosso entendimento. E se você for por esse caminho, fé não funciona, né? Porque você vai precisar de crer primeiro para depois ver. Se você quiser ver primeiro para depois crer, isso não é fé. Isto é o quê? Incredulidade. É por isso que Jesus repreendeu a Tomé. Tomé disse, se eu não vê-lo ressurreto, se eu não enfiar a minha mão lá onde entrou aquela lança, não botar o meu dedinho lá onde foram pregados os cravos, de modo nenhum eu vou crer que ele ressuscitou. E Jesus tinha falado várias vezes que ele ia ressuscitar. Jesus repreende a Tomé, porque no dia em que Jesus ressuscitou, naquele domingo, e no cair da noite, da tarde, os discípulos estavam reunidos, mas o Tomé não estava lá, só 8 dias depois que ele aparece. E daí Jesus repreende e diz, porque viste e creste? Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Você não viu Jesus, não é? Mas você crê que ele ressuscitou e ele está vivo. E eu posso dizer para você que ele está vivo mesmo. 100% vivo, né? E ele vive para sempre. Então, veja bem, irmãos, Jesus ele agia de uma maneira inusitada para nós. Nesse texto que nós lemos, no verso 14, nós vemos então Jesus procurando figo, não achou figo, não era tempo de figo, não ia achar figo mesmo. E aí ele fala com a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. O que nós podemos deduzir desse exemplo? Não é para você sair matando as árvores. Por favor, aquela árvore que você não gosta, que já pediu para a prefeitura tirar dali da frente e tal, não use a tua fé assim, não é desta maneira. Não é desta maneira. Usa a sua fé construtivamente. Eu já falei para você, né? Cuidado com a tua boca, porque há um milagre na tua boca. Há poder naquilo que você fala, portanto, cuidado. Lembra? Na quinta-feira passada nós falamos bastante sobre isso. Então Jesus ele fala com a figueira, e o que ele fala acontece. E nós vamos ver também, por exemplo, em Marcos capítulo 4, vamos voltar umas páginas aí, você que está no 11, vai ao 4, capítulo 4 de Marcos, e você vai ver aqui um episódio extraordinário também, e algo que Jesus fez extraordinário. Verso 35 diz assim, eu quero o 39, vou ler todo o texto. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, isto é, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado, isto é, o outro lado do mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, numa linguagem mais atualizada, Senhor, acorda que nós estamos indo a pique. Nós estamos afundando, nós vamos perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Olha aqui para mim. Olha o que Jesus fez. Irmãos, se fosse uma outra pessoa que estivesse dormindo lá, o natural seria fazer o quê? Seria Jesus, que tinha uma liderança nata, ele acordava e via aquela situação e já falava a Pedro, Pedro, pega esse leme, vamos virar esse barco para navegar a favor do vento.
Você, Tiago, pega esse balde e começa a jogar essa água para fora. Você, o outro, faz isso, faz aquilo. Eles eram pescadores, já deviam já estar até fazendo. Mas o que Jesus... Jesus acorda, e Jesus estava dormindo muito bem, profundamente. Aquele balanço das ondas estava uma delícia. Aquele ventinho fresco, ele cansado de muitos milagres e de muitas andanças, estava num sono profundo. Os discípulos disseram, vão acordar, porque senão ele acaba morrendo junto. Né? E nós nem sabemos se Jesus sabe nadar. Né? E aí, então, acordam Jesus. O que Jesus faz? Jesus olha aquela situação e faz uma coisa que ordinariamente a gente não iria fazer. Ele repreende o vento. E ele ordena ao mar, aquieta-te. Imediatamente, a coisa... A fé que eles estavam aprendendo, o que isso significa para nós? Que nós também podemos estar sendo repreendidos. Nós precisamos crescer, irmão. Tem uma dorzinha de barriga lá no neném, faz como a irmã fez lá no testemunho, né? Repreende. Eu acho que o Lucas e o Mateus não vão ter problema enquanto a mãezona, né, da Neia, porque eu conheço a Neia, uma mulher de fé, né, e fala e aplica o que aprendeu. E quando você aplica a palavra de Deus, você tem que entender que Deus é fiel à sua palavra. Deus não muda a palavra dele. Ainda que você possa traí-lo, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que a palavra de Deus está para sempre firmada no céu, está estabelecida também na terra. E no milênio, toda a terra se encherá da palavra do Senhor. Assim como o mar cobre, como é que é? As águas cobrem o mar. Isso é profético também. Então, irmão, Deus está querendo uma geração que cresça. Eu fiz isso que nós fizemos aqui, é para a glória de Deus, para te ensinar também. Para te ensinar que nós temos que exercitar a nossa musculatura espiritual. Jesus estava dormindo, acordou, colocou a casa em ordem, repreendeu. É uma situação difícil? Não tem problema. Uso a minha fé. E uso o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus. Deus investiu tudo no nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus o fez Senhor e Cristo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem. Não só os joelhos, as circunstâncias, tudo.
tem que se adequar à ordem dada no nome de Jesus, quando você fala a palavra da fé. Você fala a palavra de Deus com fé. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Graças a Deus. Vamos olhar para um outro episódio que agora está em Mateus. Volta ali um pouco mais ainda, Mateus capítulo 14. Também é um outro episódio um pouco diferente desse, mas que aconteceu nesse mar da Galileia. Esse mar é tremendo, viu? Eu conheço esse mar, passei por ele. Foi uma experiência muito boa. O capítulo 14, a partir do verso 22, se você olhar para trás, você vai ver que Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi a primeira multiplicação. Ali tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres, crianças, você pode imaginar. E comeram e se fartaram, sobraram, e muita coisa ainda. E Jesus estava despedindo a multidão, porque o dia já estava declinando. A Bíblia fala que o dia já estava declinando, ele despedindo. E o que ele faz? No verso 22, Mateus 14, diz: logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus não deixou que os discípulos ficassem ali com ele. Ele disse: vocês vão entrar no barco. A Bíblia diz que ele obrigou, ele constrangeu. Não, Senhor, deixa, a gente vai ficar aqui, está tão bom, olha, está todo mundo alegre, feliz, está uma oportunidade de evangelizar, está todo mundo de barriga cheia. Jesus disse: entra no barco, eu estou mandando entrar, é para entrar no barco. E obrigou-os a entrar naquele mar e a remar. E lá foram os 12. Tendo-se, diz o verso 23, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra. Algumas versões dizem no meio do mar da Galileia, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, essa quarta vigília era entre 3 da manhã e 6 da manhã. Entre 3 e 6, lá pelas 4 horas da manhã, mais ou menos. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, ou tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo. E, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Irmãos, esse é um episódio muito conhecido. Então, Jesus andou por cima da água, contrariando as leis da física. Ele tinha que ir nadando ou de barco, mas não andando por cima da água. Ele devia ter uns 80 quilos, no mínimo. E Pedro, talvez até mais, uns 85, 90 quilos. E os dois andaram por cima da água. E a pergunta é: de quem foi a fé usada? Foi de Jesus ou de Pedro? Quem deu a palavra de ordem? Jesus. Ele disse: bem. É claro que 4 horas da manhã, no meio de uma ventania, relâmpago para todo lado, um mar agitado, e eles lá no meio, remando a noite inteira, já estavam cansados. Começaram cedo, e era 4 horas da manhã, começaram, vamos dizer, 5, 5:30 da tarde, remaram. Eram horas e horas remando, e estava lá mais ou menos no meio. Não se via terra, no meio não se vê de terra. E a coisa estava feia, e aparece lá alguém, né, cada relâmpago daquele alumiava, porque não tinha luz, né, estava tudo no escuro. E aí eles temeram, falaram: é um fantasma, é um fantasma. 12 homens.
Irmãos, presta atenção. Enquanto Pedro olhou para o autor e consumador da fé, ele andou por cima da água. Quando ele tirou os olhos e olhou para as circunstâncias. Essa é a grande lição aqui. Se você colocar os seus olhos nas circunstâncias daquele problema, você vai dizer, não, esse negócio aqui é impossível. É impossível que eu fique flutuando e andando por cima d'água. Está errado. Eu devo estar tendo um sonho, um delírio, alguma coisa. Não sei o que está acontecendo aqui, mas não está certo isso. Eu tinha que afundar. E afundou. Agora, olhe para o que Jesus falou para Pedro. No verso seguinte, imediatamente 31, estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha a fé outra vez aí na história. Por que você duvidou, Pedro? Você não estava caminhando tão bem. Nós dois poderíamos ir por cima d'água até no final. Né? Eu ia repreender logo esse vento, mandar cessar o vento, a gente pegava aquela corda e ia puxando o barco, nós dois por cima d'água, batendo um papo até do outro lado. Né? Se a turma quisesse vir junto, eu já mandava eles também descer, e todo mundo ia arrastando aquele barco. Você já pensou essa cena? E a gente canta de vez em quando, se o mar não se abrir, eu vou andar por cima d'água. É possível isso? É. Porque Jesus não mente, e a palavra de Deus é verdadeira. Então, irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Precisa contrariar as leis da física? É Ele que criou tudo. Eu não sei como é que foi feito isso. A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia diz que foi assim que aconteceu. E eu creio, e você também crê, na palavra de Deus. Tudo isso está aqui para edificar a nossa fé. Então veja, Jesus ele vai fazer uma coisa inusitada. Chegou de madrugada, não tinha barco, não tinha ninguém para remar. Né? Os discípulos estavam lá no meio do mar. Eu precisava ir para lá, o que ele fez? Foi andando por cima d'água. Ele tinha orado, ele tinha tido uma comunhão com Deus. Jesus estava cheio de Deus. Ele podia ir até voando, se ele quisesse. Amém? Graças a Deus que você está me compreendendo. Para você entender, olha, lembre-se bem, Jesus disse, ó, aquele que crê em mim, esse também fará. Vamos ler essa palavra, que eu sempre falo ela de cor, mas é bom a gente ler. Está lá em João capítulo 14, Evangelho de João. Jesus, ele está na noite em que ele foi entregue, na noite em que ele foi traído, né, naquela noite que ele comeu a Páscoa e instituiu a ceia. Jesus, no capítulo 14, ele está falando da sua partida ali com os discípulos, ele diz que vai mandar Consolador, etc., e ali no verso 12, 13 e 14 de João 14, diz assim, Jesus diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E Jesus conclui, se me pedirdes ou se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então você ora ao Pai, em nome de Jesus, Jesus diz, eu faço. Eu vou fazer, porque eu quero que o Pai seja glorificado em mim. Amém? Através da vida de vocês. Irmãos, às vezes, um grande problema nosso, às vezes, é por causa de algumas traduções que não são muito bem feitas. Esse verbo aqui, pedirdes, no verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome,
eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse verbo também, naquela ocasião que eu falei com aquele homem que conhecia bem grego, eu perguntei para ele sobre a tradução desse verbo. Esse verbo no grego é aitel. Aitel no grego significa pedir, pode ser traduzido para a nossa língua como pedir, mas não é um pedir de implorar, é um pedir de reivindicar como um direito seu. É o que o advogado faz quando ele peticiona em juízo, ele então entra com aquela ação, explica o caso, cita a lei, a jurisprudência e requer que o magistrado reconheça o direito dele e julgue procedente aquela ação. É um requerimento, é um direito. Ele requer com base num direito. Direito que Jesus conquistou para nós ao vencer Satanás, o reino das trevas, e nos dar o seu nome para que ao nome de Jesus esses milagres aconteçam. Amém? Então, aitel significa requerer como um direito, um privilégio. É determinar, não determinar a Jesus, nem determinar a Deus. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Mas é determinar as circunstâncias, é falar com o vento, é falar com o capeta, é falar com a doença. Sai! Em nome de Jesus. É ordenar, é determinar, é requerer, como algo que é meu direito. Jesus disse assim: e tudo quando requererdes, em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se requererdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É a palavra de Deus. Eu não estou inventando. Eu estou esclarecendo. Eu aprendi isso há muito tempo. E desde então eu tenho procurado colocar a minha fé em ação. Ensinamos o presbitério e nós fazemos isso. Mas nós somos muito relaxados. A gente é difícil de desaprender a coisa errada que aprendeu para aprender a coisa certa. Por isso temos que aprender da maneira certa. Olha, Jesus falou no ministério dele com 3 defuntos. Ele falou com Lázaro, ele falou com o filho da viúva de Naim, que estava sendo levado, já tinha morrido, estava sendo levado para ser sepultado, e ele disse: mancebo, a ti te digo, levanta. E ele levantou e restituiu a mãe. Lázaro, vem para fora. Ah, Senhor, mas faz 4 dias que ele está sepultado, já está cheirando mal. Tira essa pedra daí que você vai ver. Eu não sou a ressurreição. Agora há pouco eu não disse para você, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Está lá, irmãos, em João capítulo 11. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse para Marta, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, ele estava doente, o Senhor teria curado. É mais ou menos isso que Marta estava falando. Aí Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar? Ele disse: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta, olha aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Não estava falando da morte física. Jesus tem poder sobre a morte física, e ele provou isso para ensinar. Mas ele está falando de morte espiritual, não morrerá eternamente. Porque fisicamente a gente morre. Pode ocorrer ressurreição. Lázaro ressuscitou, mas tornou a morrer. A viúva do filho de Naim tornou a morrer. A menina que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, está lá em Marcos capítulo 5, que ele chegou para ela e diz: menina, a ti te digo, levanta-te. Ou Talita cumi, como está lá no texto em Marcos. Menina, a ti te digo, ela tinha 12 anos. Pegou pela mão e entregou para os pais. Irmãos, prestem atenção. Olha, Jesus fez todas estas coisas para provar
que ele era o Messias de Israel, mas tudo isso está registrado para edificar a nossa fé, para nós sabermos que o nome de Jesus está exaltado sobre todo o nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele venceu a morte. A morte não pode resistir o nome de Jesus se você falar a palavra com fé. O pastor Paulo Canuto, eu não sei se ele falou isso na igreja, mas ele confessou isso para mim bem antes de ele vir para cá. Deus usou no início do ministério dele 3 vezes para ressuscitar pessoas. 3 pessoas foram ressuscitadas. E um ressuscitou brabo. Brabo, porque ele disse: Senhor Jesus, botou a mão no peito do defunto e disse: Senhor Jesus, manda de volta o irmão Chiquinho. Jesus disse para o Chiquinho, Jesus tinha recebido ele lá, fazia pouco tempo, disse: você vai voltar. E ele voltou, mas voltou brabo. Por que chamaram ele de volta? Estava uma maravilha lá. Pergunta um dia para o pastor Paulo, que ele pode te contar essas histórias. Eu creio, irmão, porque houve uma transformação gloriosa na vida deste homem. Tudo isso o Senhor faz porque Ele quer edificar a nossa fé. Nós temos que andar em fé. O meu justo viverá da fé. Viver da fé não é viver sem salário, é viver o sobrenatural de Deus, que passa a ser o natural. O meu justo viverá da fé, diz Hebreus, capítulo 11. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Mas nós não somos dos que recuam, diz o texto, para a perdição, mas nós conservamos a fé. Irmãos, isso é muito importante, porque estamos para entrar em períodos mais difíceis. Você pode ter vitória. Não é para você pegar a sua fé e sair fazendo doiduras aí, né? É para você saber que Deus quer te usar e que Ele não vai te desamparar em nenhuma circunstância. Amém? Então, é por isso que nós estamos dando esse estudo. Eu quero terminar só para dizer o seguinte: como é que a gente cresce na fé? Pastor, já que eu tenho uma medida, eu preciso crescer. Ressuscitando os defuntos? Não, irmão, não vai por esse caminho. O pastor Paulo foi por esse caminho no início, e Deus, na sua grande misericórdia, usou, etc. Mas, quando ele veio para cá, eu perguntei, antes dele vir para cá, falei: e daí, pastor? Deus usou mais para ressuscitar? Ele falou: não, só aqueles 3 no início. No início parece que a gente crê com mais facilidade, a gente não está indo com todas essas teologia na cabeça, né? A gente crê como uma criança, e é verdade o que ele falou, é uma verdade, né? Por isso que quando a pessoa se converte, ele quer converter todo mundo, e tá certo, é assim mesmo, tem que lembrar do primeiro amor. A igreja de Éfeso, Jesus disse: lembra-te do primeiro amor, e veja onde é que você caiu e volta. É por ali. É por ali. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos. Como é que eu faço para crescer a minha fé, pastor? Só tem um jeito: meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Não é com oração, não é com jejum, não é com nada que você possa fazer, a não ser comer a palavra de Deus e se maravilhar nela. E na medida em que você vai vendo o que Deus fez lá no passado, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida daqueles juízes que julgaram Israel, na vida de Samuel, na vida de Davi, e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Na medida em que você vai colocando para dentro a palavra de Deus, ela vai gerando vida em você. É por isso que Jesus diz em João capítulo 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Espírito
e vida. Ah, meus irmãos, esses dias finais vão ser gloriosos. Ou então Deus vai te levar logo para você não tropeçar e ficar pelo meio do caminho. Ninguém disse amém. A turma está esperta nessa igreja. Eu quero então terminar incentivando você então a meditar na palavra. Irmãos, se a Bíblia tem 8.000, 12.000, 30.000 promessas, alguns dizem esses números, encontre as tuas promessas lá, aquilo que você precisa. Se aproprie dela, porque é tua herança. É o testamento. O testador já morreu, não muda mais o testamento. Agora é só cumprir o testamento. Quem estuda direito de sucessões sabe disso. Não pode mais mudar. Ele morreu, escreveu, morreu, está selado, está para sempre estabelecido. É nossa herança. Temos que tomar posse da nossa herança. E essa posse é pela fé. Para entrar na Canaã, tem que ter fé, tem que confiar em Deus. Daquela geração, só aqueles que Deus considerou irresponsável, inimputável diante dele, de 20 anos para baixo, entraram. E daqueles de 20 anos para cima, só 2, Josué e Calebe. Nem o Moisés e nem o Arão entraram. Mas não entraram por outro motivo. Não é porque não creram, mas porque desobedeceram. E não glorificaram a Deus quando deveriam ter glorificado. Moisés e Arão foram punidos. A Bíblia diz e mostra isso claramente. Mas Deus disse para toda aquela gente, desses aqui, só Josué e Calebe vão entrar. Quando Calebe chegou na hora de possuir a terra, ele tinha 85 anos, ele chegou para Josué e disse, olha, Josué, você se lembra bem daquele dia trágico, quando Deus disse que eu ia possuir essa área aqui, ó, onde tem os gigantes aqui, ó, essa turma aqui, com essa cidade. E hoje, eu tinha 45 anos, hoje eu tenho 85 e eu estou tão forte como no dia que eu tinha 40. Estou pronto para conquistar essa terra. Me dê a ordem que eu vou fazer isso. Josué disse, vai em paz, vai, pode ir. E Josué e Calebe entrou na sua herança, com 85 anos. Então, irmãos, nós temos que ver esses exemplos na Bíblia, né, para dizer, puxa vida, o homem tinha 85 anos e arrancava da espada e enfrentava gigante. Quer dizer, por que ele agia assim? Porque ele tinha fé, ele confiava. Ele tinha a promessa, Deus tinha dito para Moisés, olha, dessa turma, só esses 2 vão entrar. E o que eu falei para o Calebe, eu vou cumprir. E sustentou ele vivo, 40 anos andando naquele deserto, para lá e para cá, para lá e para cá, até que morresse toda aquela gente. Os incrédulos não entraram. Irmão, se você ler em Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus, você vai ficar estremecido diante de Deus. Nós estamos indo para Canaã, nós temos que vencer esse deserto, nós temos que vencer esses gigantes, nós temos que entrar e tomar posse da nossa herança. Amém? Então, eu vou encerrando aqui essa palavra sobre o estudo que Jesus ensina sobre a fé, ou a fé que remove as montanhas. Eu já dei esse estudo, mas tem alguns anos já, eu estou renovando então ele agora. Para que você haja com fé. Fé baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? A palavra de Deus. Ela não falha. Coma a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Depois nós vamos ministrar a vocês que estão precisando de alguma coisa, né, um milagre, uma cura, e você vai receber hoje, em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra não volte na sua vida vazia. Antes ela faça aquilo que te apraz a Deus, que apraz a Deus.
Senhor, muito obrigado por estes dias, essas ministrações, por podermos, ó Pai, olhar para a Tua palavra, ver como o Senhor age ou agiu no passado, e o Senhor age também nos dias de hoje. Ó Deus, exemplos que nós citamos dos dias atuais, coisas que nós poderíamos até mesmo compartilhar da nossa vida, mas para que a coisa não fique pessoal, ó Deus, nós temos citado e nos firmado apenas na Tua palavra. Por isto, Senhor, eu quero te pedir que este ensino seja cravado, não somente na nossa mente, mas que vá também ao nosso espírito, e que dali ele possa gerar a fé necessária para liberarmos a palavra de fé. Muito obrigado, Pai, pelas coisas que o Senhor tem feito. Abençoa o teu povo nesses dias finais. Fortalece a nossa fé através de uma intimidade com o Senhor e com a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar durante toda a nossa existência e jornada aqui nesta terra.